Olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Lohane, do Lohane Atelier, e hoje eu tô aqui para trazer mais uma videoaula muito especial que eu preparei com todo carinho para você. E esse vídeo é a segunda e última parte da nossa aula da Bolsa Lola, aquela bolsa que tá ali atrás de mim. Eu espero que você já tenha assistido o primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você poder conferir essa primeira aula. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas e também se inscrever aqui no meu canal do YouTube. E se você ainda não está participando do meu grupo no Facebook, Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier, aproveita. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo o link para você acessar e participar do grupo. Lá você vai ter acesso aos vídeos de todas as aulas que eu já preparei para você. Também vai ter acesso a todos os documentos que eu preparo com as medidas, listas de materiais e moldes de cada uma das aulas. Inclusive dessa aula aqui, o documento em PDF com molde, com medidas e materiais necessários tá lá no meu grupo. Então vem participar do meu grupo, você será super bem-vinda, vai poder conferir todas as dicas, sugestões, comentários, tá tudo lá dentro do grupo, preparado e organizado com muito carinho para você. Então aproveite mais essa aula, confeccione a tua Bolsa Lola e vem pro grupo, me mostra a foto que eu quero ver a sua peça pronta. Vou preparar as alças de mão, 2 alças de mão e a nossa alça transversal, que é opcional. De repente, se você quiser utilizar somente a alça de mão ou somente a alça transversal, fica à vontade para fazer conforme você achar melhor. Eu tô aqui com cortes de tecido de algodão, meu algodão liso. Se você estiver trabalhando com um tecido que tenha estampa, nesse momento a gente vai manter a estampa para dentro. Vamos dobrar aqui ao meio, vamos deixar o lado avesso do tecido para fora. E aqui a gente vai precisar passar uma costurinha nessa parte e um pé de máquina em toda a extensão. Deixa bem alinhadinho. Vou regular o meu ponto para um tamanho menor, aproximadamente 2,5. Vou passar aqui a minha costura em toda a extensão para fechar essa minha alça de tecido. Vou fazer isso nas 3 alças, nos 2 cortes de alça de mão e nesse outro que é para nossa alça transversal. Eu já costurei todas as alças, já desvirei e eu esqueci de te falar também, minha amiga, que nós precisamos preparar os 2 suportes para nossa alça transversal, se você for utilizar a alça transversal. Então, estão aqui esses 2 suportes que eu também costurei e desvirei. Ele tem 8 centímetros de altura e eu fiz a dobra no sentido da largura, que é a mesma largura das outras alças. Eu já aproveitei para passar o meu cadarço de algodão aqui dentro. Eu estou utilizando um cadarço de algodão cru, ele tem 2 centímetros de largura. Em todas essas alças eu vou utilizar um corte de cadarço menor do que o tamanho da alça. Ele está começando aqui e terminando aqui. Ele está aproximadamente uns 4 centímetros menor do que esse meu tecido para o suporte da alça. E nesses 2 suportes eu já coloquei o meu cadarço de algodão menor do que o tecido. A mesma coisa aqui nas 2 alças de mão. É importante deixar essas pontinhas somente com tecido. Nessas 2 alças de mão também. E aqui na minha alça transversal, eu também deixei menor o meu cadarço de algodão, ele tá aqui para dentro, tanto de um lado quanto do outro. Só que aqui nessas pontinhas, a gente vai precisar fazer um acabamento, fazer uma barrinha, deixar lá para dentro essas pontas do tecido, fazer a barra para deixar bem bonitinho aqui o acabamento. Vou dobrar aqui essa pontinha do tecido até encontrar onde está o meu cadarço de algodão. Ele tá mais ou menos aqui. Então eu vou vincar, posso utilizar o ferro, se você achar melhor pode usar um vincador ou um ferro, para deixar aqui bem marcada essa parte. Vou dobrar lá pro outro lado e fazer a mesma coisa, deixar bem marcado, que é justamente onde eu preciso fazer a minha barrinha. Agora que já tá marcadinho,
Eu vou dobrar aqui para dentro essa parte, vou usar aquela marca como guia. Vai ficar desse jeitinho, então, as duas barrinhas nas extremidades dessa nossa alça transversal. Aqui eu deixei a costura no ladinho. Em todas as alças eu mantive ela aqui nessa extremidade, no lado, em vez de deixar no meio. E agora eu preciso passar a minha costura para segurar essa barrinha que eu fiz e vou passar também nas duas extremidades, em toda a extensão das minhas alças. Vou fazer essa costura em meio pé de máquina, vou utilizar o ponto em tamanho 13,5 e vou fazer isso nessa alça transversal. E nessas alças aqui, de mão e nos suportes, eu não preciso passar a costura aqui nessa extremidade por onde a gente encaixou a alça. Somente vou passar a costura aqui, tanto desse lado quanto nesse outro lado. Na alça de mão também. Deixo aberto aqui e vou passar a costura nessas extremidades, em toda a extensão. Já passei as costuras em todas essas alças, inclusive nos suportes da alça. E agora eu já vou aproveitar para colocar as ferragens. Vou começar aqui pelos suportes da alça. Vou utilizar essa meia argola. E aqui é só colocar ela aqui dentro e fazer uma costura aqui na extremidade em um pé de máquina. Além de fazer essa costurinha aqui em um pé de máquina para prender essas pontinhas, eu gosto de fazer uma costura aqui bem próxima de onde está a ferragem da meia argola, para ela não ficar virando aqui dentro do suporte. E aqui na alça transversal, eu preciso colocar o regulador e os dois mosquetões. Essa parte eu já mostrei em outras aulas, não tem muito mistério. Aqui a gente só precisa prestar atenção onde está essa emenda da ferragem e onde está também essa parte onde termina os ganchinhos. Essa parte que termina os ganchinhos precisa ficar voltada para trás e essa parte onde está essa emenda da ferragem precisa ficar apontada no sentido dessa pontinha. Ela é a parte inferior. Então eu vou começar a colocar aqui uma das pontas de baixo para frente e começando aqui por cima, pelaquela parte lisinha da ferragem, venho aqui para cima e depois vou aqui por essa parte de baixo, onde está a emenda da ferragem, vou colocar de fora para dentro, desse jeitinho. Vou pegar um dos meus mosquetões, vou colocar ele aqui assim, e agora eu preciso passar novamente a minha pontinha aqui dentro desse regulador. Eu vou dar essa esticadinha na alça para poder ter espaço para passar essa minha pontinha. E vou fazer aquele mesmo movimento. Vou começar aqui por essa primeira parte onde eu havia passado. Daqui de trás eu vou levar lá para frente essa pontinha da alça. Por essa parte onde eu também já havia começado a passar minha alça. E agora ela precisa vir para cá, para esse outro lado. Devagarinho eu vou ajeitando, deixo para baixo essa parte que tá solta da ferragem para ter espaço de passar minha pontinha por aqui. Tá vendo? Desse jeitinho. Pronto. Já passou. É desse jeito que a gente precisa que fique. Aqui nessa ponta nós vamos precisar fazer uma costura bem reforçada para segurar, manter no lugar o nosso regulador. Olha lá. Vai ficar aqui por trás, essa pontinha vai ficar tampando aqui por trás, não vai aparecer. E agora eu vou esticar para poder pegar a outra ponta, manter aqui retinho para não ficar torta a minha alça. E vou passar a minha pontinha da alça nesse outro mosquetão, desse jeitinho. Aqui também a gente vai dobrar um pouquinho, aproximadamente uns 2 centímetros, 2,5 centímetros, e fazer uma costura bem reforçada. É importante a gente verificar se ela tá retinha. Essa parte vai ser a parte da frente da nossa alça e aqui a parte de trás. Eu preciso manter na mesma posição essa parte da frente onde tá o meu regulador e também essa parte aqui da frente onde tá esse outro mosquetão. Aqui onde vai ficar a dobrinha da ponta é a parte de trás, então eu preciso tomar cuidado, não pode ficar nessa posição, tem que ficar desse jeitinho. Agora é só fazer essa costura bem reforçada para segurar todo mundo no devido lugar e reservar essas alças. E agora a gente já precisa posicionar essas alças de mão na parte externa do corpo. Para isso eu peguei aquele corte que tem o nosso bolso externo, tá aqui ele já todo montadinho.
e também aquela parte onde eu fiz o trabalho com o meu painel dublado e com as tiras de tecido. Estão aqui. Eu já aproveitei para refilar aquele excedente tanto de plástico cristal como das cianinhas que estavam aqui excedendo o meu trabalho. Já está tudo bem refiladinho. Nós já havíamos marcado o centro. Se você ainda não marcou, você aproveita para marcar o centro na parte superior, tanto aqui nessa parte onde vai ser a parte frontal e também esse bolsinho. Também marquei o centro dele, aqui em cima no zíper. Esse aqui vai ficar na parte externa, porém atrás da bolsa. Feita essa marcação aqui do centro, eu medi tanto para o lado direito como aqui para o lado esquerdo, a distância de 8 centímetros. Fiz a minha marcação de 8 centímetros e aqui na minha alça, eu peguei as duas alças e comparei se estavam o mesmo tamanho. Elas precisam ter o mesmo tamanho para não dar diferença. E fiz essa marcação com a distância aqui da extremidade para dentro em 2 centímetros. Vou deixar 2 centímetros para dentro para ter maior segurança na minha alça. O começo da minha alça está apoiado aqui naquela marcação que eu fiz a 8 centímetros. Fiz uma dobrinha aqui para dentro e estou segurando com os meus clips. Aqui nessas partes que nós estamos apoiando e onde a gente vai fazer a costura para fixar a nossa alça, essas partes não tem o cadarço, é somente tecido. Meu cadarço começa daqui em diante. Aqui essas partes são somente os tecidos que encaparam a alça. Outra coisa importante é você tomar atenção para que tua alça não fique torta, então precisa ter continuidade, senão ela vai ficar enrolada aqui no meio, a gente não quer que isso aconteça. E também, se você estiver trabalhando de repente com 2 tecidos, sendo que um dos tecidos vai ser a parte direita da tua alça e a outra parte vai ser a parte de trás da tua alça, você vai apoiar aqui desse jeitinho para cima o tecido que vai ficar para trás. Aqui encostado com o bolso, tá a parte da alça que vai ficar para frente e em evidência. Agora que já estão bem posicionadas as duas alças, do mesmo jeitinho, eu vou passar aqui uma costurinha de segurança em meio pé de máquina para deixar elas presas no local marcado. Essa minha costura eu posso utilizar o tamanho de ponto entre 13,5, 4. Vou fazer isso nessas 4 pontas das alças. Agora que a gente já prendeu as alças, eu vou pegar esses cortes, conforme a descrição que vai estar na nossa lista de materiais, o documento que eu vou deixar no nosso grupo Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier lá no Facebook. A gente vai precisar juntar frente dele com a frente, primeiro desse trabalho, aqui em cima nessa parte onde está a nossa alça fixada, deixa tudo bem alinhadinho. Ok? E passa uma costura em um pé de máquina, com retrocesso no começo e no final. O meu ponto pode ser em tamanho 3,5. Vou fazer isso tanto aqui, nessa parte onde está a alça, como nessa outra parte, que tem o bolso externo e a nossa alça também. Vou fazer a mesma coisa com o outro corte. Eu estou utilizando aqui o corino, mas isso é opcional. Você usa conforme o que você tiver à disposição e o que tiver preferência. Vou fazer essas costuras e já retorno. E agora a gente precisa virar essa faixinha aqui pro lado direito, dar uma amassadinha para vincar essa parte, para poder tombar a costura. Se você estiver trabalhando com tecido, pode utilizar o ferro aqui nesse momento. E eu vou vir com uma costura em meio pé de máquina aqui para poder rebater todo esse material excedente que vai ficar aqui por trás, tá vendo? Essa parte aqui da costura, inclusive essa parte onde tá a alça, eu vou deixar elas tombadas aqui pro lado dessa faixinha que a gente acabou de aplicar. E vou rebater a costura, então, aqui, nessa parte, em meio pé de máquina. O meu ponto pode ser em tamanho 4, 4,5. Eu vou trocar o meu pezinho da máquina pro pé para material sintético, para poder deslizar mais fácil em cima desse material, em cima do corino. Vou fazer isso tanto aqui como aqui nessa outra parte, a mesma coisa. Vou tombar pro lado direito a minha faixinha, mantendo as costuras também aqui para a direção da minha faixa e vou rebater a costura em meio pé de máquina.
Olha só que bonito que ficou essa parte do acabamento, com a nossa alça aqui por trás bem presa, bem segura, ok? E agora eu vou pegar esse outro corte que vai fazer a vez do fundo da nossa bolsa, essa parte externa. E eu vou eleger qualquer um desses dois para começar a aplicar ele. Vou pegar esse aqui que é o nosso bolso externo. E aqui nessa extremidade, na parte inferior do meu bolso de zíper, esse bolso externo, eu vou juntar esse corte. Levo frente com frente, deixo aqui essa parte bem alinhada, essa parte inferior do meu bolso, com esse meu corte. Vou segurar com os meus clips e vou passar uma costura de um pé de máquina em toda essa extensão. Aqui eu vou voltar o meu ponto pro tamanho 3. Vou fazer essa costura com retrocesso no começo e no final. Depois que eu fizer essa costura, eu vou tombar aqui pro lado direito esse meu corte de corino e vou rebater a minha costura do mesmo jeitinho que a gente fez aqui nessa faixa, ok? Aumento o meu ponto para fazer essa costura rebatida. Eu vou utilizar o meu pezinho de material sintético, já tô com ele na máquina. Vou usar ele tanto aqui nessa costura, mas principalmente nessa hora que eu for rebater, aqui, quando eu for fazer essa costura em cima do meu corino, ok? Lembrando que essa costura rebatida eu vou fazer em meio pé de máquina. E essa costura para juntar a faixa do fundo da nossa bolsa, eu vou fazer com um pé de máquina. Prontinho, já costurei, já rebati essa costura daquele jeito que eu te falei que ia fazer. Agora eu vou pegar esse outro corte, também já está com a nossa alça de mão e com a faixinha aplicada, e vou juntar da seguinte forma. Vou colocar frente com frente. A minha alça precisa ficar lá na direção da outra alça. Deixa as duas alças lá para cima. Eu vou juntar aqui nessa extremidade do fundo da nossa bolsa, a extremidade da parte inferior, onde está o meu trabalho com o painel dublado e as faixinhas de tecido. Então, junta aqui bem direitinho, deixa tudo bem alinhado. Vou segurar com os meus clips e vou fazer a mesma costura em um pé de máquina. E para poder abrir e tombar direitinho as costuras, eu vou virar aqui para este lado, que é o lado onde está a minha faixa, que vai fazer o fundo da bolsa. E eu vou tombar ela para frente, para poder manter essas costuras justamente para o lado dessa faixa. Se eu fizer o inverso, essas costuras vão vir aqui para o lado de onde está esse trabalho. Eu não quero isso, eu quero que essas costuras fiquem aqui, embaixo dessa faixa. Vai ficar desse jeitinho. Esse excedente de material, além da costura, vai ficar aqui, tombado para esse lado onde está a nossa faixa do fundo da bolsa. E agora, vou rebater a minha costura em toda essa extensão, acomodando aquele excedente da costura que foi tombada. Lembrando que aqui eu vou aumentar o meu ponto para um tamanho 4, 4,5 aproximadamente, para ficar mais bonita essa costura rebatida, ok? Vai ficar desse jeitinho. Aqui no meio vai ser o fundo da nossa bolsa. De um dos lados tá esse trabalho que eu fiz com as faixinhas, com o meu painel dublado, com um plástico cristal. E já está a minha alça aqui fixada, com a faixinha superior. E aqui desse outro lado, o meu bolso com zíper, com um plástico no visor dele, a outra alcinha de mão e a outra faixinha superior. Esse é o resultado que a gente precisa nesse momento. Eu tô aqui com o meu canal de zíper e também aqueles dois suportes que a gente preparou para a alça transversal. Isso aqui se você for utilizar a alça transversal. Se você não for utilizar, pode pular essa parte. Aqui nessa pontinha, eu fiz uma costura em um pé de máquina, ou seja, a distância aqui tá em meio centímetro dessa extremidade para essa costura que eu fiz segurando as pontinhas, tanto em um quanto no outro. E aqui no meu canal de zíper, pelo lado avesso, eu marquei o centro nas extremidades, tanto aqui desse lado como nesse outro lado, tá vendo? Tá marcado o centro. Dobrei ao meio e fiz uma marcação no centro. Eu vou pegar um dos meus suportes e vou colocar ele aqui pelo lado direito. Vou deixar bem centralizado e essa extremidade do meu canal de zíper vai ficar apoiada em cima daquela costura que eu fiz aqui na pontinha. Aqui eu vou passar uma costura em meio pé de máquina para fixar desse jeitinho esse meu suporte para alça.
E aqui do outro lado, desse lado onde tem o velcro, eu vou fazer a mesma coisa. Tiro o meu velcro daqui da frente para não atrapalhar. E nessa parte eu vou fazer a mesma coisa. Essa costura é uma costurinha de segurança. Eu posso utilizar o ponto em tamanho 13,5, 4 aproximadamente. E agora só nos resta preparar a parte interna, o forro da nossa bolsa, para depois fazer a nossa montagem final. E para começar a preparar a parte interna da nossa bolsa Lola, eu vou fazer os bolsos franzidos. Eu tô aqui com um corte desse material, que é aquela tela famosa, tela vôlei. Eu tô optando por utilizar ela. Vou fazer o bolso franzido com elástico. E também já tô aqui com o meu corte de debrum, que é onde eu vou fazer o canal para poder passar o meu elástico e franzir esse bolso. Fiz uma barrinha com aproximadamente 1 centímetro em toda essa extensão. Se o teu tecido tiver lado externo e lado avesso, você vai fazer a barrinha do sentido do lado externo em direção ao avesso. Aqui seria o lado externo do tecido e aqui o lado avesso. Aqui a gente vai juntar essa extremidade que não tem a barrinha, junto com a extremidade da nossa tela, deixar tudo bem alinhadinho aqui e passar a costura em um pé de máquina por toda essa extensão. Eu vou regular o meu ponto para o tamanho aproximadamente entre 2,8, 3, lembrando de dar o retrocesso tanto no começo como no final. Vai ficar desse jeitinho. E agora a gente precisa levar esse lado que tem a ponta com a barrinha lá pra frente. Vou aproveitar aqui para dar uma esticadinha e assentar as costuras em toda essa extensão. E aqui onde tá essa barrinha, eu vou precisar fazer uma dobra e posicionar o final dessa minha barra justamente aqui em cima de onde tá lá atrás o meu tecido, olha só, que é onde tá a minha costura. O máximo que eu conseguir deixar alinhado essas duas extremidades do tecido, desse canalzinho onde a gente vai passar o elástico, é melhor. Extremidade em cima de extremidade, o máximo que a gente conseguir. E aqui a gente vai passar uma costurinha em toda a extensão, em meio pé de máquina, para prender essa parte. Meu ponto continua em tamanho aproximadamente 3. Eu vou dar um retrocesso no começo e no final. E aqui, se você achar melhor, pode inclusive passar ferro, deixar tudo bem vicadinho antes de fazer essa costura. Agora a gente precisa passar o elástico que vai fazer o franzido desse bolso. Para isso, eu tô aqui com um elástico chato. Ele tem a largura de aproximadamente 0,75 centímetros. E eu fiz uma marcação a partir de uma das pontas. Eu medi 40 centímetros e fiz a marcação. Agora eu vou pegar aqui essa pontinha, vou colocar o meu passador de elásticos e vou passar esse elástico justamente no canal que eu acabei de preparar. Aqui nessa ponta, onde já saiu meu passador de elásticos, eu vou deixar ele bem próximo do meu tecido. Vou até puxar um pouquinho mais para dentro, olha lá. Vou deixar aqui bem próximo do meu tecido e vou passar uma costurinha em meio pé de máquina. Eu costurei aqui a extremidade do meu elástico bem próxima dessa ponta do tecido. E na outra extremidade, eu puxei o meu elástico até encontrar aquela marcação a 40 centímetros que nós havíamos feito. Deixei aqui bem rente a marcação, rente ao tecido e também costurei. Fiz uma costura reforçada com os 2, 3 retrocessos para poder ficar aqui franzidinho. E eu vou repetir esse procedimento mais uma vez. Vão ser 2 bolsos internos franzidos. Eu vou utilizar o bagum para fazer a parte interna dessa bolsa. E esse aqui é um dos cortes para juntar o bolso franzido. Aqui está a parte direita dele, o lado externo desse meu corte de forro. E eu vou juntar aqui em cima dele o meu bolso franzido. Primeiro eu vou precisar alinhar essas partes aqui, a parte inferior e a parte lateral. Deixa aqui bem alinhadinho, segura com um grampo e agora eu vou alinhar toda essa parte lateral. Deixar aqui bem alinhadinho, puxa pra cá essa parte onde tá o elástico para deixar bem alinhada. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Primeiro a gente vai alinhar a parte inferior do bolso e a parte lateral do bolso
e corte de forro. Vai ficar desse jeito. Aqui embaixo ficou esse excesso, porque o nosso bolso tá franzido em cima e aqui embaixo ele tá maior do que o tamanho do nosso corte. Eu procuro deixar niveladinho o mesmo tanto de material dessa telinha para um lado e para o outro, para não ficar nenhum excesso em um dos lados. E aqui embaixo, na parte inferior, eu vou fazer pequenas preguinhas. Faço primeiro de um lado, depois eu venho aqui para o outro lado, vejo mais ou menos a mesma distância e faço também aqui uma preguinha. Do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado, vou fazer aqui desse lado também. Vou dar continuidade, fazer uma prega desse lado, sempre lembrando de deixar alinhar essa parte inferior. E depois eu faço uma outra preguinha aqui desse outro lado. E aqui eu vou ajeitando conforme que eu achar que fica mais bonitinho. Se você quiser que fique bem certinho, aí você precisa fazer as marcações para deixar a mesma distância entre elas. Ou então faz assim desse jeitinho que eu fiz. Depois que estiver ok, que você achar que tá bom o espaço entre essas pregas, a profundidade, a gente vai vir passar uma costura. Começando pela lateral, aqui nessa parte inferior e depois na outra lateral. Lembrando de dar o retrocesso em cima desses elásticos. Eu vou utilizar o meu ponto no tamanho 2,8 aproximadamente. E essa costura vai ser de segurança, em meio pé de máquina. Esse vai ser o resultado do nosso bolso, então com elástico aqui nessa parte superior e aqui embaixo com as pregas, para dar profundidade. Se você achar por bem, achar melhor e quiser, pode passar uma costura aqui no meio para poder fazer a divisão, deixar separado dois bolsos. Se for isso, você marca bem direitinho aqui onde está o meio. Pode, inclusive, colocar um viés de tecido para não fazer essa costura direto na telinha e no seu bagum. Pode colocar aqui um viés de tecido, um viés industrial e fazer a costura por cima desse viés. Também fica muito interessante. Aí ficariam dois bolsos separados. A gente vai precisar repetir esse procedimento no outro corte de forro para o bolso e no bolso em si. Já vou pegar aqui um dos meus cortes de forro com o bolso franzido que a gente preparou e vou pegar também o meu corte do forro para a parte do fundo da nossa bolsa. Aqui eu vou precisar juntar frente com frente. Aqui nessa parte inferior do bolso eu vou deixar bem nivelado esses dois cortes. Vou prender com os meus clips e vou passar aqui uma costura em um pé de máquina, em toda essa extensão. Eu vou utilizar para isso o meu ponto de tamanho 3, lembrando de dar o retrocesso tanto no começo e no final. A margem de costura é de meio centímetro. Feita a minha costura, eu vou abrir aqui o meu fundo lá para frente, dando aqui uma boa esticadinha para assentar essa parte, esse excedente de material que ficou além da costura, deixar por baixo do fundo dessa parte do forro. E agora a gente precisa rebater a costura. Aqui em cima do forro, vou rebater essa costura em meio pé de máquina, em toda essa extensão, mantendo esse excedente de material além da nossa costura, tombado todo pro lado do fundo, desse último corte que a gente juntou. E eu vou fazer essa costura com um ponto de tamanho 4. E agora eu vou pegar aquele outro corte do forro que já está com o meu bolso franzido e vou juntar frente dele, essa parte onde tá as pregas, que é a parte inferior desse bolso, com essa parte aqui, com essa extremidade que ainda não teve costura nesse fundo, no forro do fundo da nossa bolsa. Deixa também aqui tudo bem alinhadinho para poder passar a costura em um pé de máquina. Vai ficar desse jeitinho, olha lá. Só que aqui eu não posso simplesmente abrir nessa posição, senão esse excedente de material vai ficar virado, tombado aqui para o lado onde está o meu bolso. Não é isso que eu quero. Então eu vou virar ele aqui para esse outro lado, onde está esse corte do forro que faz a vez do fundo da nossa bolsa, e vou virar toda essa parte aqui para o lado direito. Automaticamente esse excedente de material, além da nossa costura que a gente acabou de fazer, vai ficar tombado aqui na direção do fundo. É assim que a gente precisa que fique. Ele precisa ficar aqui nessa direção do fundo, que é onde a gente vai agora rebater a costura, do mesmo jeitinho que eu já fez aqui. Aumento o ponto meu vai ser tamanho 4, vou rebater aqui a costura, com retrocesso no começo e no final. Vai ficar desse jeitinho.
E agora a gente vai começar a fazer a nossa montagem final da peça. Aqui eu tô com aquela parte externa, aquela parte que já contém as nossas alças de mão. Eu aproveitei para colocar a minha etiqueta de identificação, centralizei ela aqui nessa parte, onde vai ser a parte frontal, que tem o meu painel dublado e o trabalho em tiras. Eu vou pegar o meu canal do zíper, que já está preparado, já está com os suportes de alça aplicado. Aqui eu vou precisar prestar atenção na direção que o zíper precisa ficar abrindo e fechando. Como eu já disse algumas vezes, eu gosto que o meu zíper fique fechando lá para o lado esquerdo e abrindo aqui para o lado direito. Visualizando aqui nessa parte frontal, ele precisa ficar desse jeitinho. Olha lá. Aqui tá a parte frontal e o meu zíper precisa ficar virado para lá. O cursor tá parado aqui do lado esquerdo com o meu zíper fechado. Então, nessa posição, eu vou virar o meu canal de zíper frente dele com a frente do corpo. O meu zíper vai ficar aqui parado nesse lado esquerdo e aqui toda a extensão do meu zíper precisa ficar alinhada com essa extremidade. Justamente aqui nessa faixa onde eu coloquei a minha etiqueta de identificação. Eu vou deixar aqui tudo bem alinhadinho, vou segurar com os meus clips e depois eu vou passar uma costura em meio pé de máquina, uma costura de segurança nesse momento. Vou ajustar o meu ponto para o tamanho 3,5 e vou dar o retrocesso tanto no começo como no final. Já fiz a costurinha de segurança. Eu preferi fazer essa costura por aqui, pelo lado onde está o avesso do nosso trabalho, da parte externa. Vou virar novamente aqui para esse lado, onde está o meu canal de zíper, o avesso dele, a parte do forro. Vou pegar o meu corte de forro, que é aquele que já está com o fundo e com os bolsos, e vou juntar frente com frente. Vou juntar essa extremidade aqui onde está a parte superior de um dos bolsos, tanto faz qualquer um dos lados, qualquer um dos bolsos. Vou juntar com a extremidade do canal de zíper, deixa tudo bem alinhadinho também. Vou segurar com os clips, deixar bem posicionada essa parte e vou fazer uma costura em um pé de máquina. Então, olha lá, aqui dentro vai ficar o forro com os bolsos, o meu canal de zíper com o forro virado para cima e a parte externa da minha bolsa, nesse lado que é o lado frontal da minha bolsa. Depois a gente trabalha lá no lado de trás, que é onde está o nosso bolso com zíper. Por enquanto vamos fixar tudo aqui. Ficou esse sanduíche, vou deixar bem alinhado e fazer a minha costura em um pé de máquina em toda essa extensão. Meu ponto vai ser de tamanho aproximadamente 3, 3,5, lembrando de dar o retrocesso no começo e no final. Precisa prestar atenção no cursor do zíper, quando for passar a costura próximo dele, afasta ele para não atrapalhar a costura. Também precisa prestar atenção nessa aba que é presa com velcro no nosso canal de zíper. Toma cuidado para ela não ficar lá perto de onde vai ser feita a costura e não costurar ela sem querer. Já fiz a costura em toda essa extensão e agora a gente precisa abrir essas partes desse jeitinho. Aqui está nosso canal de zíper no meio. Para esse lado tá toda a parte direita da nossa bolsa. Para esse outro lado, todo o lado interno, o forro da nossa bolsa. E a gente precisa rebater a costura que a gente acabou de fazer. Então, eu vou separar forro e corpo lá para um lado e deixar aqui para este lado somente o meu canal de zíper. Vai ficar dessa forma. Lado direito do meu canal de zíper, na mesma direção do lado direito do meu corpo. E aqui embaixo, o forro do meu canal de zíper e o forro da minha bolsa. Aqui a gente vai dar uma esticadinha para não ficar nenhum acúmulo de material lá dentro, principalmente do nosso forro, que é um material mais levinho. Então aqui a gente vai precisar deixar tudo bem esticadinho e passar uma costura meio pé de máquina para rebater aqui essa parte que a gente acabou de unir. Eu vou fazer a minha costura sobre essa faixa que está acima da nossa alça de mão,
uma costura em meio pé de máquina e o ponto eu vou aumentar lá para o tamanho 4,5. E agora a gente precisa unir aqui nesse outro lado do canal de zíper o restante do corpo da bolsa. Para isso, eu vou pegar aqui essa outra extremidade, essa outra faixa da minha parte externa, logo acima dessa alça de mão e vou levar ela lá para outra extremidade do canal de zíper. Vou unir frente com frente, deixar tudo bem alinhadinho em toda essa extensão. A parte externa do corpo da nossa bolsa vai ficar toda aqui dentro, nesse tubo. E aqui fora tá solto, por enquanto, o nosso forro. É desse jeito que a gente precisa que fique. Deixar bem alinhado e passar uma costura em meio pé de máquina. E agora eu vou pegar essa outra extremidade aqui do meu forro que tá solta e eu vou juntar frente dessa extremidade, desse lado do forro, com a frente do forro do meu canal do zíper. Aqui nessa extremidade que a gente acabou de passar a costurinha em meio pé de máquina. Vou deixar aqui tudo bem alinhadinho, segurar com os meus clips para fazer uma costura em toda essa extensão. Minha costura vai ser em um pé de máquina. Olha só, vai ficar desse jeitinho. E agora a gente precisa desvirar a nossa peça para juntar os avessos, deixar somente as partes direita para fora. Para isso eu vou colocar aqui, olha lá, minha mão aqui pelo lado direito, onde tá a parte externa da minha peça. Eu vou colocar minha mão, vou segurar o meu canal de zíper e vou devagarinho trazendo tudo isso daqui nessa direção. Precisa ficar desse jeito. Parte externa tá aqui e o forro tá todo lá pra dentro. Aqui em cima tá o canal de zíper, as alças de mão. Essa aqui foi a última costura que nós fizemos para unir a parte externa e o canal de zíper e o forro. E ela tá sem rebater. Tá vendo? Aqui desse lado já foi feita a costura rebatida. E aqui atrás, onde tem o nosso bolso, ainda não foi feita. Então, a gente precisa rebater essa costura. Eu desvirei esse tubo aqui pro lado do forro. Deixei a parte externa toda lá dentro. Abri o meu canal de zíper. Tá vendo? Nosso canal de zíper que tem uma abertura bem bacana, porque ele tem 2 zíperes. E eu vou rebater a minha peça justamente por aqui, por dentro desse canal de zíper, em vez de começar por aqui, pela essa parte da extremidade da lateral. Vou começar por aqui, porque aí eu vou conseguir dar continuidade em toda a extensão. Vou precisar dar uma ajeitadinha, deixar tudo bem esticadinho conforme eu vou costurando. Eu vou posicionar por aqui o meu calcador. Essa foi a posição mais viável que eu encontrei para deixar a nossa peça enquanto a gente rebate essa costura, essa última costura que precisa rebater antes de finalizar com as partes laterais da peça. E eu vou começar a rebater por aqui, com um retrocesso no começo e no final, e devagarinho eu vou ajeitando a minha peça, reposicionando todo o material, deixando aqui bem esticadinho onde vai passar minha costura. Aqui no final eu vou dar uma levantada nessa parte, que vai me auxiliar, vai facilitar na hora que eu for terminar essa costura. Eu já aproveitei para unir esses cortes da nossa parte interna do forro com a parte externa. Deixei aqui bem alinhadinhos, principalmente aqui onde estão os elásticos que tendem a puxar para dentro essa parte. E eu vou passar uma costura, começando aqui nessa parte onde termina o canal de zíper. Vou dar toda a volta na peça e vou terminar aqui na outra extremidade que tá junto com o canal de zíper. Vou fazer essa costura de segurança em meio pé de máquina, o ponto pode ser de tamanho 3,5, que é somente para unir essa parte, esses cortes. E aqui é uma questão de ir posicionando aos poucos a nossa peça, tomando cuidado para não fazer nenhuma prega
nessa união entre as partes. Às vezes o material da parte externa ou do forro tende a ceder um pouquinho mais. Conforme costura eu vou dando uma esticadinha para não sobrar e não fazer nenhuma prega aqui no final. Então eu vou dando uma puxadinha para eles ficarem juntos, começarem e terminarem juntos. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui do outro lado. E para as laterais, eu tô aqui com 2 cortes da parte externa, que é o meu corino, e 2 cortes do forro, que é o meu bagum. Esse molde eu vou disponibilizar no grupo Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier, lá no Facebook. Eu vou juntar um dos cortes do lado externo com um dos cortes do lado interno do forro, avesso com avesso, deixa para fora os lados direitos, deixa bem alinhadinho. Vou usar os meus clips para me auxiliar e em seguida eu vou passar uma costura de segurança de meio pé de máquina. O meu ponto vai ser de tamanho 3,5 e vou fazer isso 2 vezes. Vão ser 2 conjuntinhos, um para cada lateral da nossa bolsa. E agora a gente vai precisar unir aqui nessa parte do corpo. Essas laterais vão vir aqui. Eu vou juntar direito com direito e ir espalhando os meus clips em toda a volta. Espalhei bastante clips em toda a volta, vai ficar desse jeitinho. Aqui é importante deixar nivelada a extremidade do nosso corpo com a extremidade desse círculo da lateral. E agora a gente vai precisar passar a costura para fechar essa parte. Vou deixar bem esticadinha a parte circular, que é a parte da lateral, e eu vou costurar por cima dessa parte, que é a extremidade do corpo da bolsa. Aqui a gente pode dar uma amassadinha para facilitar na hora que for colocar próximo do nosso calcador para fazer a costura. Eu já troquei o meu calcador por esse calcador aqui, que é específico para o material sintético. Eu vou começar a minha costura mais ou menos aqui, onde está o fundo da minha bolsa. Dar toda a volta e depois voltar aqui para o fundo da bolsa. Eu vou fazer essa costura com o meu ponto de tamanho 3,5 e eu vou usar a margem de 1 pé de máquina. Lembrando que a minha margem de costura aqui na industrial é de meio centímetro. Aqui é só ir acompanhando esse círculo da lateral, tomando cuidado para ver se eles estão bem alinhadinhos. Devagarinho eu vou tirando os meus clips e, se for necessário, eu vou ajustando novamente a posição dessas partes. Aqui é importante ir dando uma posicionada nessa parte que tá do corpo por cima, por onde a gente tá passando a costura, para não fazer nenhuma prega. Então a gente vai ajeitando ela para trás, para frente, até deixar ela bem lisinha por onde vai passar a nossa costura. Aqui onde já tá perto do final, eu vou soltar o último clips, vou analisar se tá sendo suficiente o material de baixo e de cima, se não vai formar nenhuma prega aqui no final. Se for necessário, eu dou uma puxadinha nesse material aqui de baixo, para ele acompanhar o de cima, para não ficar sobrando nenhum material em cima. Vou terminar com um retrocesso. Já posso tirar da máquina. Já tá tudo pregado aqui desse lado. E desse mesmo jeitinho, a gente vai aplicar a outra lateral nessa outra extremidade da bolsa, tomando cuidado com essa parte do nosso canal de zíper. Inclusive, vou até segurar ela aqui com um clips para não costurar ela sem querer. Já fechei as 2 laterais da nossa bolsa. E antes de aplicar o viés para fazer o acabamento dessas laterais, eu já virei lá pro lado direito, conferi se essas partes estavam ok, se foi costurado tudo certinho. E agora, por fim, eu vou aplicar o meu viés para dar o acabamento final. E eu vou escolher uma das laterais para começar a fazer a aplicação. Eu vou utilizar o meu viés industrial, é daquele mais larguinho, não é tão fino. E eu vou começar aplicando ele daquele mesmo jeitinho, naquela mesma posição que nós fizemos a união entre o corpo e laterais. Deixa o corpo para cima e encosta na mesa a parte circular, a lateral. Vou fazer o acabamento de início e de final nessa parte aqui, que é o fundo da minha bolsa.
Vou manter dobrado o meu viés. Eu não vou abrir o viés, eu vou manter ele dobrado. Só vou fazer aqui uma pequena dobrinha, aqui no começo. Uma dobrinha de aproximadamente 1 centímetro, para poder fazer o nosso acabamento. Vou posicionar a extremidade do viés rente à extremidade da minha peça, aqui da parte lateral. Meu ponto tá regulado para o tamanho 4. E eu vou começar aqui com um pequeno retrocesso. E aqui é devagarinho. Como é uma peça circular, a gente precisa ir aos poucos acomodando o viés. Então, eu deixo ele aqui reto, o viés, nessa parte que está bem próxima do meu calcador. Dou alguns pontos. E aí eu vou girar um pouquinho minha peça e acomodar novamente um pedacinho do viés. Sempre mantendo alinhado o viés e o calcador, aqui na extremidade do meu trabalho. Ao mesmo tempo, a gente precisa também ir reposicionando essa parte do corpo da peça, para não atrapalhar nessa colocação do viés. Aqui a gente toma cuidado também com esse material do bolso, para não costurar ele em excesso lá perto do viés, deixa ele todo afastado. E devagarinho a gente vai fazendo desse jeitinho toda a volta, até chegar lá no final, onde a gente começou, para fazer um acabamento. Eu vou dar continuidade toda a volta desse mesmo jeitinho e retorno quando estiver chegando lá perto de onde a gente começou, para poder fazer o acabamento. E olha só, eu tô chegando aqui onde a gente começou a aplicação do viés, onde tá aquela dobrinha. Eu vou costurar o suficiente para ultrapassar essa parte onde a gente fez aquele arremate inicial. Então, vou posicionar aqui o meu viés do mesmo jeitinho e vou costurar ultrapassando essa parte de onde a gente iniciou. Não precisa ultrapassar tanto, aproximadamente uns 2 centímetros. Vou dar o meu retrocesso para poder tirar da máquina. E aqui eu já posso cortar esse excedente de viés. Agora a gente precisa levar esse viés todo lá pro outro lado, para poder rebater e finalizar esse acabamento. E aqui, para fazer um arremate bem bonitinho, eu gosto de fazer o seguinte. Essa parte aqui que está por trás, tá vendo? O viés que está por trás, eu vou abrir ele desse jeitinho. Vou fazer aqui uma dobrinha desse jeito, nessa parte aqui da lateral. Vou encostar com esse que tá por cima e vou fazer novamente a barrinha onde já estava vincado. Tá vendo? Para poder ficar escondidinho esse viés que está por cima. Agora eu trago para cá, para frente, para poder ficar esse acabamento assim bem bonitinho. E aqui eu gosto de utilizar o meu alfinete para me auxiliar a posicionar esse viés. Se tiver muito difícil de trazer essa ponta do viés até aqui onde está a costura, porque a nossa ponta do viés precisa cobrir a costura. Então eu faço o seguinte, eu abro e dou uma pequena refilada nesse material. Só para dar uma desgastada aqui e facilitar, principalmente aqui onde precisa fazer o acabamento. Agora ele já cobriu a costura com facilidade. Vou segurar aqui com um alfinete. Eu espeto meu alfinete justamente em cima dessa minha primeira costura, ou seja, não vai ficar mostrando esse furo do alfinete, porque é um material sintético, a gente tem que ter cuidado com o alfinete em cima dele. E aqui no restante do meu viés, eu vou posicionando ele e segurando com o clips. Essa primeira costura que nós fizemos para aplicação desse viés precisa ser coberta agora, essa barrinha precisa alcançar ela. Se tiver dificuldade de alcançar, abre o viés, desgasta um pedacinho, dá uma pequena refiladinha, que seja suficiente para poder trazer o seu viés até a costura. Vou fazer isso em toda a volta e já retorno. Agora a gente precisa rebater esse viés para poder finalizar. Para isso, eu vou manter essa parte lateral, esse círculo para cima, e o corpo da minha bolsa é que vai ficar encostado aqui na mesa. Aqui a gente precisa tomar cuidado para que o corpo fique bem esticadinho, porque a tendência dele às vezes é dar uma enrugada e aí a gente acaba costurando ele desse jeitinho, tá vendo? Acaba costurando sem querer
o pedaço que não precisa. Então a gente precisa sempre estar mantendo ele lá para trás, bem longe da nossa costura. Eu gosto de começar também por aqui, onde está posicionado o meu alfinete, nesse ponto inicial. Essa parte aqui do meu calcador, onde tem essa abertura, eu posiciono ela bem rente com o finalzinho do meu viés. Eu procuro posicionar o finalzinho desse primeiro dente junto com o começo do meu viés. Procuro levantar sempre, ver se tá bem esticadinha essa parte de baixo do corpo, para não pegar ela sem querer, não costurar por engano. Meu ponto continua em tamanho 4. Vou dar um pequeno retrocesso e com a ajuda da minha agulha, eu vou sempre dando uma posicionada no meu viés. Tirando os clips aos poucos, dando uma ajustada lá embaixo. E vou girando devagarinho também a minha peça, para poder fazer essa curva bem certinho. Já que essa lateral é um círculo. Devagarinho eu vou reposicionando a minha peça para deixar ela numa posição que facilite essa costura. Não precisa ter medo de amassar a peça. Se for necessário, amasse a peça. Depois a gente estica e deixa ela bem bonita quando eu desvirar. Eu vou fazendo assim aos poucos até chegar lá no final. Quando chegar onde eu iniciei, eu dou um novo retrocesso para poder tirar da máquina. E olha lá, ficou desse jeitinho o viés finalizado. Já coloquei o viés nessa outra lateral também. E antes de desvirar a peça, a gente precisa fazer uma limpeza geral. E a gente já pode desvirar a peça. E olha só que coisa mais linda que ficou a nossa bolsa. A bolsa Lola. Já coloquei a minha alcinha transversal. E esse foi o resultado. E aí, minha amiga, gostou do resultado da nossa bolsa Lola? Essa bolsa super especial que eu preparei com todo carinho, todo capricho, uma aula que eu fiz super detalhada para você acompanhar todos os detalhes e fazer a tua bolsa aí na sua casa sem nenhuma dificuldade. Lembrando que esse painel dublado maravilhoso que deixou essa peça mais linda é lá da minha parceira Desenhos de Fada. Aqui embaixo na descrição desse vídeo também vai ter o link para você conhecer esse material, usar nas tuas peças e curtir a página lá no Facebook. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você confeccione esse modelo de bolsa no seu ateliê, que faça muito sucesso, muitas vendas e que te traga muita prosperidade. Te desejo uma semana abençoada, com muita paz, muita saúde e te aguardo nas próximas aulas. Um grande abraço!